Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal, pra falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Marcão Templário de volta, Marcão Templário de volta. Existe uma necessidade forte do Marcão Templário estar conversando com vascaínos novamente, e nós vamos contar isso tudo nos vídeos do retorno do Marcão Templário. Vídeo de hoje dedicadaço a falarmos da SAF do Vasco da Gama, do balanço financeiro do Vasco, da recuperação judicial do Vasco, associativo, né? E da Vasco SAF, algo inédito aí no Brasil. Vamos falar dessa mediação, né? Da arbitragem, Vasco versus 777, possibilidade de investimento dentro do Vasco. Vamos falar muita coisa, dentro de 8 minutos. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá então, vamos começar o vídeo? Bom, vamos começar, antes da gente entrar no assunto SAF em si, né? SAF do Vasco da Gama em si, a gente precisa começar a falar um pouquinho antes, um pouco recente, que é o balanço financeiro de 2024. Um pobre balanço, né? Não detalhado, um balanço com números macros, mas sem detalhamento nenhum. Mas são números importantes, que eu destaquei alguma coisa aqui para a gente comentar, né? E realmente ligar um alerta no Vasco da Gama em relação à sua grandiosidade e aos números pobres que o Vasco gera em seus balanços, né, de final de ano, né? Vamos começar aqui a falar desse balanço. Receita bruta de 2024, 474 milhões de reais. Né? 474 milhões de reais. Falando assim, até parece que é muita coisa. Né? Realmente é um número significativo, quase 500 milhões de reais em receita bruta, que não pode ser desmerecido, né? Mas fica aí um alerta ao Vasco, né, e aos seus gestores com relação à possibilidade de aumento dessa receita. Porque quando a gente pega o Vasco e compara com equipes que possuem um tamanho de torcida similar ao do Vasco, vamos pegar aí São Paulo e Palmeiras, a gente enxerga que o Vasco tem a chance, né, sendo bem gerido, né, com um desempenho esportivo em campo significativo, ele tem totais condições de equiparar as suas receitas a São Paulo e Palmeiras. 800, 900, 1 bilhão de reais. Essa é a magnitude da receita bruta de clubes que estão no mesmo patamar de torcida que o Vasco da Gama. Então fica aí o alerta, né, que o Vasco tem muito a desenvolver em suas receitas para conseguir equiparar a esses clubes, falando aí de São Paulo e Palmeiras. Aí como faz para alavancar essas receitas? Sai de 474 milhões e buscar lá 800, 900, 1 bilhão de reais. Primeira coisa é você desenvolver a sua base, né? O clube, ele precisa, né? O Vasco tradicionalmente é um clube formador, né? Ele lança jogadores todos os anos na sua equipe profissional, né? Sempre teve na equipe profissional, equipes campeãs, de 2 a 3 até 6, 7 jogadores oriundos da base. Então você desenvolvendo a sua base é patrimônio, né? E é patrimônio forte, gerador de receitas. Então acho que a primeira coisa que o Vasco precisa é realmente retomar um trabalho de base mais profissional para voltar a revelar Coutinhos, Rayans, Paulinhos, né? Andrés, todos os anos, para contribuir e contribuir fortemente com as suas receitas. Outra expectativa de receita é em relação a bilheterias e sócio-torcedor, né? O Vasco hoje com São Januário ali em 20 mil, né, capacidade de 20, 21 mil pessoas pagantes, ele fica um pouco limitado à geração de receita. É por isso que a gente vê aí o Vasco vendendo jogos, né, mando de campo de vez em quando, tentando usar o Maracanã, negociar melhor as taxas de utilização do Maracanã para poder também melhorar a sua receita com bilheterias, né? No balanço de 2024, né, ainda dentro do balanço, foram 89 milhões de receitas com bilheterias, muito pouco, né?
e o Vasco fica um pouco travado pela questão São Januário estar ali em 20, 21 mil pessoas. Esse é o grande sonho, né, de ampliar esse estádio, esse gigantesco e histórico estádio de São Januário para 40, 50 mil pessoas, e aí sim ter essa possibilidade de batermos aí 200 milhões, quem sabe, aí de receitas com bilheterias, e aí entrando o sócio-torcedor junto, né? E, obviamente, você desenvolvendo os times, né, deixando equipes competitivas, buscando resultado esportivo, você melhora a questão das premiações, né, as premiações de campeonatos, em copas. E aí você vê, né, a estratégia hoje da gestão Pedrinho com as copas, porque elas pagam bem. Então, a questão do alavancar as premiações está muito atrelado a resultados esportivos nos campeonatos e nas copas. E, obviamente, você melhorando o resultado esportivo nas copas e nos campeonatos, você vai melhorar patrocínios, né? Você vai valorizar mais a camisa do Vasco e, obviamente, alavancar em patrocínio. Então, as estratégias macros e óbvias são essas, que as gestões que estão no Vasco, né? A gestão Pedrinho hoje atual, precisa trabalhar para buscar alavancar essa receita vascaína. Por fim, falando aí do balanço, né, esse balanço pobre, não detalhado, apresentado pelo Vasco, ficou-se uma promessa que até o final de junho vai ser apresentado um balanço mais detalhado. Esse balanço poderá ser auditado, né, e apreciado pelo deliberativo do Vasco e por aí vai. Então vamos aguardar o detalhamento para a gente entender realmente quanto que o Vasco pagou de dívida, se foi 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, quais foram os detalhamentos de despesas, né, e das próprias receitas, para poder o Conselho do Vasco ter mais acesso e também nós, torcedores, para que a gente possa estar vindo aqui criticar ou elogiar o que tiver que ser falado, vai ser falado. Beleza? Recuperação judicial do Vasco Clube Associativo Histórico, né? E da Vasco SAF, algo inédito aí no Brasil, né? Os dois Vascos, vamos chamar assim, recuperação judicial. Eu acho legal, acho que foi uma atitude importantíssima e histórica para o Vasco, para você conseguir gerar previsibilidade das suas despesas de médio prazo, curto prazo e longo prazo, né? Das dívidas vascaínas. A recuperação judicial ela vai ser fundamental até para o Vasco conseguir apresentar para um novo investidor, né, a real situação do clube, a real situação da SAF. Eu acredito que isso vai facilitar muito as negociações entre Vasco e um possível novo investidor, né, para que a gente consiga colocar as cartas na mesa ali, né, a gestão vascaína, e conseguir bater o martelo no valor, né, num valor para essas ações do Vasco, né, esse 70% aí que o Vasco quer negociar, e aí sim a gente conseguir, de fato, com essa previsibilidade, né, pagar os credores e ter investimento no time de cima, né, no time profissional, como também nas categorias de base. A recuperação judicial do Vasco é basicamente ela toda trabalhista, né, e a promessa da gestão atual, né, de Pedrinho, é realmente ter esse compromisso em pagar os credores, por ser uma questão trabalhista, uma questão que envolve um regime alimentar, né, nessa dívida. O Vasco aparentemente conseguiu um grande desconto, um deságio nessa dívida. Eu já peguei algumas informações aí na Vasco TV. Parece que teve uma redução de 210 milhões de reais para algo em torno de 74 milhões de reais para serem pagos em 10 anos, né? É uma negociação que já vinha sendo feita antes mesmo de protocolar a recuperação judicial. Então é um plano bem agressivo, né, de redução de dívida e obviamente de juros, né, mas que faz com que o Vasco tenha a obrigação legal de pagar, né, nas parcelas acordadas os seus credores. Eu acho que isso é sensacional, é fundamental para o Vasco conseguir dar um grande passo na sua retomada, né, da sua grandiosidade. Eu confio bastante nisso aí. Eu sei que vai ter muito problema com essa aprovação desse plano, né? Por exemplo, você pega aí o ex-presidente do Vasco Salgado, que tem uma dívida gigantesca com ele aí de mais de 20 milhões de reais, que não está concordando nem um pouco com os valores que vão ser pagos a ele e no prazo a ser pago.
então que está se falando até no motim por parte dele, enfim. Vai ter muito burburinho para se aprovar esse plano, mas eu acredito que ele vai ser aprovado, né? E o Vasco vai ter total condição de seguir a sua história com previsibilidade. Muito importante isso aí que está acontecendo no Vasco e na Vasco SAF. Né? Todo mundo sabe que a 777, com essa gestão temerária, aumentou a dívida do Vasco, que era 2023 era 700 milhões e passou para 1 bilhão de reais, enfim. Tudo que foi acordado, mal escrito, nos documentos que foram assinados entre Vasco e 777, né, não foi cumprido à risca e essa dívida aumentou. Chegamos agora para falar mais da SAF em si do Vasco, né? 30% do associativo, 70% foi colocado no mercado, foi vendido para 777, que não honrou com os seus compromissos, né, com seus aportes, e ela ficou apenas com 31%, os outros 39% acabaram não sendo de fato pagos, né, pela 777, que veio à falência, que enfim, hoje a EQEP, que é essa seguradora americana, é quem realmente detém as ações da 777, isso é o que está se concretizando. Né? Tivemos um leilão recentemente em Nova York, que a priori, aparentemente, realmente foi a EQEP que formalizou, que absorveu essas ações com ela. A gente não sabe se é 31%, se é o 70%, isso aí ainda não tem uma transparência legal, até mesmo pelo Vasco, acho que até por questões estratégicas, né, nesse processo todo, a satisfação demais pode atrapalhar, né, pode dar muita informação para outra parte. Então eu até entendo um certo mistério. Enfim, eu acho que esse leilão, se foi dos 31%, ok, se foi de 70%, não vai ter validade, porque no Brasil existe um processo do Vasco contra a 777 em andamento. Né? Então, realmente, 70% com a EQEP, acho que isso não é possível. O que eu entendo, pelo que eu acompanho, 31% com a EQEP, que é a dona da 777, que assumiu a 777, a falida 777, e os outros 39% estão nesse imbróglio na justiça, né? Que está sendo feita uma arbitragem que, em tese, era para ser... Calma aí, gente, está acabando o vídeo, tá? Já vai dar os 8 minutos aí. Que, em tese, né, era para ser algo mais rápido do que um trâmite normal na justiça brasileira. E isso não está acontecendo porque, estranhamente, o Vasco, quando vai indicar o seu árbitro, são 3, né? Quando ele indica o dele, o da parte dele, ele sempre indica alguém que realmente tem um currículo invejável na área de jurista, né? De advocacia, mas que sempre tem uma ligação com o Vasco, e isso acaba sendo negado lá na arbitragem, e essa mediação nunca que inicia. Já foram 3 árbitros indicados pelo Vasco, que supostamente e formalmente têm realmente alguma ligação com o Vasco e acabam sendo impedidos, né, de participar dessa mediação. Então a gente não sabe se existe uma estratégia do Vasco em manter esse processo, né, enquanto ele vai ajustando essa questão de recuperação judicial, ou se algo parecido. Né? Então, assim, existe esse mistério hoje na SAF do Vasco, e é por isso que eu não vejo hoje possibilidades do Vasco ser vendido, infelizmente. Muito imbróglio judicial, né? Tanto no Brasil quanto lá fora, com essa questão da 777, e isso impede qualquer chance de um investidor entrar no Vasco, porque ele vai comprar o quê? Ele vai comprar ações que estão na justiça? Então não tem como, né? Infelizmente não tem como. Mas, para fechar o vídeo, eu vou botar minha opinião aqui, e eu acredito muito no Pedrinho. Eu acho que é a última esperança do Vasco, tá? Todos os políticos que passaram pelo Vasco tinham interesses pessoais dentro do Vasco, tinham carências de preparação e gestão, de vontade de realmente fazer algo para ficar para a história do Vasco, né, para fazer um legado dentro do Vasco. E eu sinto, né, desde o ano passado, o Pedrinho realmente com essa vontade de marcar o seu nome na história. Né, e é isso que eu acredito, e estou aí acompanhando, né, dentro das limitações de informações, o que o Pedrinho pode fazer pelo Vasco. Até lá, eu acho que o Vasco precisa ter uma gestão inteligente, né?
em termos de contratações. O Vasco tem que ser pontual mesmo no mercado, pegar boas oportunidades. Eu sei que isso é difícil, né? Eu sei que isso é difícil. O Vasco vem mostrando a dificuldade dele, né? Em pincelar no mercado bons jogadores com um baixo custo. Exemplos: Jean Davi, Lloyd Augusto, né? O próprio Garré, né? Jogadores que aquele suíço, né? O Maximiliano Rodrigues lá até já saiu. Então assim, o Vasco vem tentando contratar barato, mas não está sendo assertivo. Eu acho que o Vasco precisa, com a chegada aí do Edmar Lopes, aí, né, esse novo diretor, né, português. Vamos ver, eu não conheço ele, mas parece que ele é muito bom de scout, de mapeamento de nomes, né? Vamos ver se ele, com baixo custo, né, consegue trazer ótimos reforços para o Vasco. Um bom exemplo é o Nuno Moreira aí, que veio num custo interessante e é um jogador que tem tudo para valorizar dentro do Vasco, fora o desempenho dele em campo, né, o desempenho dele esportivo, que está sendo muito importante para o time. Beleza? Forte abraço, estamos de volta.